Nós vimos durante a pandemia, né, Leandro, a importância das instituições públicas em geral e a importância das universidades públicas. A Universidade Federal de Pelotas foi a universidade que no país fez o estudo de epidemiologia para orientar ações de governos, de municípios. Né? Nós tivemos aí a Universidade Federal com estudos de campo, né, naquele momento de crise, dando dados importantíssimos para distanciamento que as pessoas deveriam manter, para os índices de internações, para ver que estratégias tomar para que a população pudesse se proteger de uma epidemia. E foi uma ação vitoriosa da universidade, que inclusive convenceu em nível nacional quanto à vacinação e a necessidade de vacinação, dando dados científicos. Né? Então, quem presta atenção vê que o papel das instituições públicas tem sido fundamental no nosso país. Né? Realmente, esse pensamento de privatização é um pensamento que quer passar tudo para a linguagem do mercado. Tudo que dá dinheiro, aí então avança. O que não dá dinheiro, não avança. Só que a sociedade, às vezes, precisa exatamente de ações, de pesquisa, de estudos, de coisas que não dão dinheiro, mas que são fundamentais para a sobrevivência das pessoas, né, Leandro? Bom, esse ex-reitor, eu acho que nem está mais no Brasil, o Halal, né? Foi Ele foi muito atacado. crucificado por muitas pessoas, hein? Foi muito atacado, sim. Ele está nos Estados Unidos hoje, trabalhando nos Estados Unidos. Mas ele foi muito atacado, realmente, porque ele tinha posições bem claras da ciência, trazendo conhecimento científico. E nós estávamos vivendo naquele momento um governo negacionista da ciência. Um governo que queria dizer que a vacina não era eficaz, que não comprou as vacinas na época devida. Se o governo Bolsonaro tivesse comprado as vacinas, Leandro, isso foi um estudo da Universidade Federal, responsável pelo estudo epidemiológico no Brasil. A Universidade Federal chegou à conclusão que das 700 mil mortes no Brasil, 80% foram de responsabilidade do presidente Bolsonaro por não ter comprado as primeiras vacinas que foram oferecidas. Tivesse o governo Bolsonaro comprado as vacinas na época que foram oferecidas inicialmente, nós teríamos evitado 400 mil mortes. Olha do que nós estamos falando, de mortes. Nós tivemos 400 mil mortes por conta de um governo negacionista que não acreditava e fazia campanha contra a vacinação. Eu tive clientes meus, Leandro, em Pelotas, que por conta da propaganda do governo Bolsonaro e dele próprio, que tirava a máscara das crianças, fazia aglomerações de motocicletas e tirava ele próprio a máscara e fazia graça das pessoas morrendo. Eu tive em Pelotas 4 clientes meus que morreram porque não quiseram tomar a vacina, porque diziam que a vacina ia virar jacaré, que tomando a vacina ele ia adoecer, aí sim, que a vacina não era segura. Todo aquele discurso que infelizmente o presidente daquela época fazia e que levou à morte de 400 mil pessoas, mais estes que foram convencidos de que a vacina não tinha efeito positivo. Né? Então realmente foi uma tragédia, porque foi assim, um momento de pandemia e um governante que fez um pandemônio, né, do governo naquele momento. Foi uma junção aí catastrófica para o Brasil. Olha o que nós estamos falando, 400 mil é uma cidade de Pelotas que desapareceu. São vítimas um pouco também da própria ignorância, né? Porque tu brigar com aquilo que a gente se empenha para ter, que é conhecimento. Né? Quando um país, o homem investe no ensino e no conhecimento, ele investe para melhorar a vida. Aí a pessoa não quer seguir aquilo, bom, é uma opção, ele não vai seguir, mas as consequências são consequências da ignorância. Aí E nós estamos vendo, eu lembrei, ainda estamos vendo, né? eu lembrei muito daquela frase do Brizola, né, que dizia que se defendendo, né, de que as escolas de turno integral no Brasil que era um caminho para educar a nossa população, que os CIEPs seriam as escolas então do futuro, escolas de verdade. Ele e o Darcy Ribeiro diziam isso, escolas para educar a nossa população, com 3 turnos, a criança ficando na escola, sendo alimentada, tendo acesso à saúde, educação, lazer, arte. Era uma escola realmente que eu vi funcionar no Rio de Janeiro, foram 508 CIEPs no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ver um funcionando, é a escola de rico feita para os pobres. Essa escola que o Brizola fez no Rio de Janeiro, que deveria, se tivesse ele conseguido se eleger presidente, se estendido para o país todo, essa escola visava exatamente ampliar, elevar o conhecimento da população brasileira de uma forma consistente. E ele dizia, quando atacavam a ele, dizendo que essas escolas eram caras, ele dizia, cara mesmo é a ignorância. E agora, no governo Bolsonaro eu lembrei que essa frase podia ser agora atualizada. Com o governo Bolsonaro nós chegamos à conclusão que cara mesmo é a morte, né? A ignorância, na verdade, leva à morte, né? A ignorância não é só uma questão de cara, né? Mas esse governo também está tratando as universidades públicas à míngua. É verdade. É uma reclamação geral de falta de investimento público nas universidades. Eu acompanho também vários amigos, colegas que
trabalham na Universidade Federal em Pelotas que reclamam do baixo financiamento da universidade. E, infelizmente, né, Leandro, nós estamos vivendo um momento em que as instituições públicas estão sofrendo com o baixo nível de financiamento, né? E isso afeta todos nós. Se a pesquisa diminui, né? Se os professores não têm as condições necessárias para poder fazer o seu trabalho, a sociedade toda ela é prejudicada. Agora, há pouco tempo, nós tivemos uma professora que fez uma pesquisa importantíssima e que está sendo reconhecida no mundo inteiro para conseguir fazer com que as pessoas voltem a caminhar, as pessoas tetraplégicas podendo voltar a caminhar. Uma professora de uma universidade pública que teve 30 anos de estudo e agora, depois de 30 anos de estudo, vem com uma descoberta que pode revolucionar toda uma área da reabilitação de pessoas que sofrem com paralisia, né? Vê como é importante isso, né? E como na verdade é um trabalho silencioso, que precisa de financiamento constante para que lá adiante dê resultados. Então nós precisamos acreditar nisso, né, Leandro? Acreditar que o financiamento das instituições públicas não só forma a gente para todas as áreas. Eu sou egresso da Universidade Federal de Pelotas, eu me formei, eu fiz o curso de História, eu fiz o curso de Direito, eu fiz mestrado em Filosofia, tudo na Universidade Federal de Pelotas. Eu devo à universidade toda a minha formação. E eu vivo hoje trabalhando como advogado graças ao meu curso de Direito que eu fiz na Universidade Federal de Pelotas. Então, isso se espalha, né, na sociedade. Agora eu posso ajudar outras pessoas, agora eu posso, então, atuar na minha localidade, ajudar outras pessoas da minha localidade, graças àquilo que eu recebi do ensino público gratuito da Universidade Federal de Pelotas. Então, esse conhecimento todo depois se espalha na comunidade, né? Então, esse financiamento das instituições públicas é fundamental. E eu quero também lembrar aí uma frase que dizia o Brizola sobre o orçamento, né, Leandro? Eu fui muito marcado pelo Brizola, porque realmente era um estadista de outra estatura. E o Brizola dizia, dinheiro público se tira daqui. E ele apontava para a cabeça, para o cérebro. Por que ele dizia isso? Porque diferentemente do orçamento nosso, individual, Leandro, de cada um de nós, o poder público tem a chance de criar dinheiro, de inventar dinheiro. Nós não temos a chance de inventar dinheiro. Agora, o poder público, sim. Quando o poder público, por exemplo, reduz despesas desnecessárias, ele faz dinheiro. Mas ele pode também criar impostos para os mais ricos, e isso cria dinheiro. Se nós tivéssemos o imposto sobre lucros e dividendos no Brasil, que nós não temos, talvez seja o único país do mundo que não tem imposto de renda sobre lucros e dividendos. Quer dizer, os mais ricos, aqueles que vivem dos dividendos das suas empresas, esses não pagam imposto de renda. O professor da universidade paga, eu pago, as pessoas em geral pagam, mas aquele que é o mais rico, o dono dos bancos, dono das grandes empresas, esses não pagam imposto de renda, Leandro, porque não tem um imposto sobre lucros e dividendos. Então, fazer a cobrança... Os bancos, hoje está no jornal Estado de São Paulo, o lucro dos bancos, né, é algo assim, 13%. Acima, né? Durante a pandemia, eles lucraram mais ainda durante a pandemia do que em qualquer outro momento. Os bancos são os que mais ganham. É difícil mexer com quem tem a força do lobby. Claro, porque é quem tem dinheiro para financiar as campanhas, é quem tem dinheiro para financiar os veículos de comunicação. Exatamente. Entra governo, sai governo, e o juro do Brasil é 15% ao ano. É um dos juros mais altos do mundo. Alguns clientes me procuram para ver se tem juro abusivo sendo cobrado de empréstimos que eles estão endividados até o pescoço. Eu vou olhar e o juro é abusivo, mas é legal, porque o juro abusivo é legal no Brasil. Essa é uma triste situação. Entra governo, sai governo e os bancos continuam tendo o maior lucro possível. E ainda por cima, os seus acionistas majoritários, os donos, não pagam imposto de renda. Então, não seria o mínimo fazer com que eles pagassem imposto de renda e com o dinheiro do imposto de renda dos mais ricos financiar os serviços públicos necessários, investimento nas instituições públicas necessário? Então, é por aí, por isso que o Brizola dizia que dinheiro se inventa do cérebro do governante. Porque é só olhar e ver que no país, no Brasil, os mais ricos, os bilionários, não pagam imposto de renda e cobrar imposto de renda deles e distribuir depois a título de investimentos em instituições públicas ou serviços públicos de melhor qualidade para a população. Dá para fazer, Leandro. Tem que ter vontade política e coragem. Ok. Marcos, obrigado pela tua participação, Marcos. Amanhã voltamos a conversar. Até amanhã. Um abraço.